Existe um pecado tão comum dentro das igrejas que muitos preferem não falar sobre ele. É um erro silencioso, que se esconde por trás de sorrisos, cumprimentos e palavras aparentemente gentis, mas que carrega um peso enorme para o Espírito Santo. Esse pecado é tão frequente, tão normalizado, que quase ninguém percebe que está acontecendo. E pior ainda, que muitos acabam praticando sem nem se dar conta. Você já parou para refletir quantas vezes uma palavra dita na correria, um olhar julgador ou uma crítica sutil já fizeram com que alguém perdesse a fé? Quantas vezes, dentro das reuniões, nos grupos de oração ou mesmo em conversas informais, um clima pesado se instala e ninguém fala sobre o que está realmente acontecendo? Esse pecado corrói o ambiente espiritual, destrói a comunhão verdadeira e impede que o poder de Deus se manifeste em plenitude. É doloroso admitir, mas a verdade é que muitos cristãos, mesmo aqueles que frequentam a igreja há anos, acabam reproduzindo esse comportamento que entristece profundamente o Espírito Santo. E não importa o quão devoto ou dedicado alguém seja, esse pecado pode estar presente na sua vida ou na vida de quem está ao seu redor. Esse pecado não aparece em manchetes, não é motivo para debates acalorados ou discussões teológicas. Ele está na sombra, sorrateiro, quase invisível, mas suas consequências são reais e devastadoras. Ele impede que a igreja seja o corpo unido que deveria ser, cria divisões, fomenta a hipocrisia e deixa feridas abertas que muitas vezes nunca são curadas. E você? Já se perguntou se mesmo sem querer não tem sido parte desse problema? Já sentiu aquele peso no coração depois de uma conversa na igreja? Já percebeu como pequenas atitudes que parecem tão inocentes podem ferir profundamente alguém? Nos próximos minutos vou revelar qual é esse pecado silencioso que tanto aflige o Espírito Santo e que, se não for enfrentado, pode destruir até mesmo os lares mais firmes na fé. Você vai entender por que ele é tão perigoso, porque tantos o praticam sem perceber, e o que você pode fazer para mudar essa realidade dentro de você e ao seu redor. Prepare seu coração, porque a verdade pode ser desconfortável, mas só a verdade tem o poder de libertar e transformar. Fique comigo até o final e descubra o que a Bíblia diz sobre esse problema oculto que assola a igreja hoje. Existe uma realidade dentro das igrejas que quase ninguém comenta, mas que você certamente já viu, ou até mesmo participou. É o pecado que passa despercebido, que parece normal, mas que corrói lentamente a alma do corpo de Cristo. Você já presenciou alguma fofoca espalhada pelos corredores? Aquelas conversas que começam como uma dúvida, uma preocupação, mas que no fundo só servem para destruir a reputação de alguém? Quantas vezes uma opinião mal colocada virou um julgamento implacável? E quantas vezes isso foi feito com um sorriso no rosto, como se fosse algo normal? É mais comum do que você imagina. Está nas pequenas atitudes, o olhar de desprezo, o comentário maldoso sobre a vida de um irmão, o isolamento de quem pensa diferente, o silêncio cúmplice diante do erro. São coisas que passam, mas deixam marcas profundas. E não se engane, o Espírito Santo sente tudo isso. Ele não é indiferente às feridas causadas dentro da igreja. Cada vez que uma mentira se espalha, cada vez que um irmão é ferido por palavras impensadas, o Espírito se entristece. Você já se perguntou por que tanta gente desiste da fé? Por que tantas pessoas se afastam da igreja? Muitas vezes, a resposta está exatamente aí, nesse pecado escondido que poucos querem reconhecer. Mas o que torna esse pecado tão grave é que ele não só afasta as pessoas de Deus, como também destrói o testemunho da igreja diante do mundo. Como esperar que alguém se interesse pelo Evangelho quando quem vive o Evangelho não consegue nem mesmo conviver em amor? E sabe o que é mais triste? É que muitos que praticam esse pecado não se enxergam como culpados. Acham que estão apenas sendo sinceros, alertando sobre um problema, protegendo a igreja. Mas, na verdade, estão alimentando o veneno que corrói a fé dos outros. Quantas vezes você já julgou um irmão, apontou seus erros, mas nunca se colocou no lugar dele?
Quantas vezes a crítica foi feita sem amor, sem compaixão, só para se sentir superior? Se essa realidade te incomoda, se você sente que dentro da sua igreja, do seu grupo ou até da sua própria vida tem algo errado, fique atento, porque reconhecer o problema é o primeiro passo para a cura. Dentro das Escrituras, o Espírito Santo é retratado como alguém que se alegra e se entristece, que guia e adverte, que busca comunhão verdadeira com o povo de Deus. E quando algo entristece o Espírito, isso revela uma ferida grave no corpo da igreja. O pecado que mais entristece o Espírito Santo não é aquele que muitas vezes ouvimos falar nos púlpitos, não é só a imoralidade, a mentira aberta ou a rebelião flagrante. É algo que acontece no coração da convivência cristã. A falta de amor genuíno, manifestada na crítica, no julgamento e na divisão. Em Efésios 4:30, lemos um alerta direto. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse texto não está falando de pecados isolados, mas de atitudes constantes que vão minando a presença e o poder do Espírito na vida da igreja. Quando falamos mal do irmão, quando julgamos sem misericórdia, quando deixamos de perdoar e preferimos a divisão, estamos entristecendo o Espírito. Esse tipo de pecado quebra a comunhão, seca a oração, trava a obra de Deus e deixa um rastro de dor. Jesus mesmo condenou os fariseus, que eram os maiores juízes do seu tempo, dizendo que eles fechavam o reino dos céus diante dos homens. Mateus 23:13. O verdadeiro escândalo não está só na transgressão, mas na hipocrisia e no orgulho que destroem o amor fraternal. O Espírito Santo é o agente da unidade, da paz, da edificação. Quando a igreja se torna palco de fofoca, intrigas e julgamento, o Espírito se afasta. E sem o Espírito Santo não há poder, não há unção, não há transformação. Por isso, esse pecado que parece pequeno ou normal é o maior inimigo da vida espiritual saudável. É ele que corrói as raízes do amor, que seca o rio da graça e que deixa o coração da igreja ressecado e vazio. Quando reconhecemos isso, precisamos agir com humildade e coragem. Não para apontar dedos, mas para restaurar o que foi quebrado, para trazer de volta a paz que o Espírito deseja em nosso meio. Esse é o desafio que toda igreja verdadeira precisa enfrentar para se tornar um lugar onde Deus possa habitar com alegria. Dentro das igrejas, muitos convivem diariamente com esse pecado silencioso, mas poucos têm coragem de enfrentá-lo. Muitas vezes, o medo de confrontar, o receio de perder amizades ou de causar conflitos faz com que ele continue crescendo, correndo por entre os bancos e nos grupos de oração. Mas é exatamente essa omissão que permite que o mal se alastre, que o Espírito Santo se entristeça e que a comunhão verdadeira seja destruída. É preciso coragem para olhar para dentro, reconhecer que, mesmo sem querer, podemos ser parte desse problema. Mudar não é fácil. Requer humildade para admitir erros, disposição para perdoar e coração aberto para receber e oferecer amor genuíno. É um processo que começa na sua própria vida, no seu relacionamento com Deus e com os irmãos. Quando você escolhe agir com amor, mesmo diante de pessoas que erram, você quebra o ciclo do pecado que entristece o espírito. Você se torna um canal de cura, um instrumento de restauração. O apóstolo Paulo nos lembra em Colossenses 3:13 que devemos suportar uns aos outros e perdoar como o Senhor nos perdoou. Essa é a chave para superar o julgamento e a crítica que corroem o corpo de Cristo. Imagine uma igreja onde o respeito, a compaixão e o perdão sejam a regra e não a exceção. Onde as palavras edificam em vez de destruir. E onde o Espírito Santo pode se mover livremente, trazendo cura e poder. Esse lugar existe e pode começar dentro do seu coração. O convite é para que você seja parte da mudança que a igreja tanto precisa, para que você se torne um agente de paz, amor e reconciliação. Porque só assim o Espírito Santo deixará de ser entristecido e começará a se alegrar de novo em nosso meio. Você está disposto a aceitar esse desafio? Dentro da igreja,
O pecado que mais entristece o Espírito Santo age como uma doença silenciosa. Ele não se manifesta de forma gritante, mas seu efeito é devastador, minando a unidade, sufocando a comunhão e roubando a paz que deveria reinar no corpo de Cristo. Essa doença se alimenta da crítica destrutiva, do julgamento impiedoso e da falta de amor que impera nas entrelinhas dos relacionamentos cristãos. Você pode até pensar que esse pecado é algo distante da sua realidade, mas a verdade é que ele está presente em muitas igrejas, em muitos corações, inclusive no seu. Talvez você já tenha se surpreendido julgando alguém, falando pelas costas, ou permitindo que pensamentos negativos tomassem conta diante de uma falha do irmão. São atitudes que parecem pequenas, mas que trazem um peso enorme sobre o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que Deus valoriza a unidade e a paz entre os irmãos. Em João 17, Jesus orou para que seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Essa unidade é fundamental para que o Espírito Santo habite em plenitude e opere milagres no meio do seu povo. No entanto, o pecado da crítica e do julgamento cria rachaduras que abrem brechas para que o inimigo atue, destruindo o testemunho da igreja e afastando pessoas do verdadeiro amor de Deus. Esse pecado também gera um ciclo vicioso. Quando alguém é criticado ou julgado, responde da mesma forma ou se fecha em si mesmo, alimentando mágoas e ressentimentos. A comunhão se perde e o ambiente se torna pesado, longe da leveza do espírito. Além disso, muitos abandonam a igreja, cansados de sofrerem feridas invisíveis que poucos querem reconhecer. Por isso, é essencial reconhecer que esse pecado não é apenas um problema coletivo, mas começa no coração de cada um. A transformação só acontece quando cada cristão decide olhar para dentro, identificar seus próprios erros e buscar a santificação. O Espírito Santo quer operar essa mudança, mas precisa que haja entrega e disposição para a reforma. É necessário também cultivar uma cultura de amor e perdão na igreja. Isso significa que devemos estar dispostos a perdoar as falhas dos irmãos, oferecer palavras de encorajamento em vez de crítica e buscar a restauração em vez da condenação. Quando a igreja se torna um lugar seguro, onde o erro é tratado com graça e amor, o Espírito Santo se alegra e sua presença se manifesta com poder. Além disso, o papel dos líderes é crucial para combater esse pecado. Eles precisam ser exemplos de humildade, amor e justiça, promovendo um ambiente onde a verdade é falada com graça e onde o perdão é praticado diariamente. Lideranças que não confrontam essa realidade acabam permitindo que o mal se espalhe e enfraqueça a igreja. Outro ponto importante é a oração. Orar uns pelos outros pedindo ao Espírito Santo que cure as feridas, renove corações e fortaleça a unidade é fundamental para que o pecado que entristece o espírito seja vencido. A oração abre portas para a intervenção divina e para a transformação que somente Deus pode realizar. Por fim, lembre-se que o amor é o maior mandamento e o maior presente que podemos oferecer uns aos outros. Amar verdadeiramente, com paciência, misericórdia e compaixão, é o que desarma as armas do inimigo e fortalece a igreja. Quando o amor prevalece, o Espírito Santo se alegra e a igreja se torna uma verdadeira família, preparada para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Você tem essa escolha diante de si: continuar permitindo que o pecado silencioso entre em seu coração e em sua comunidade, ou ser um instrumento de mudança, de cura e de restauração. O Espírito Santo está esperando para agir poderosamente, mas quer encontrar um povo disposto a viver em amor e unidade. Não subestime o impacto de suas atitudes diárias. Cada palavra que você diz, cada pensamento que cultiva, cada gesto de perdão ou crítica, molda o ambiente espiritual ao seu redor. Faça a diferença, escolhendo ser parte da solução e não do problema. Essa é a hora de agir, de abrir seu coração para a transformação, de deixar o Espírito Santo conduzir sua vida para que você seja uma luz em meio às trevas. Muitos cristãos não percebem, mas o pecado que entristece profundamente o Espírito Santo
tem raízes que precisam ser arrancadas com decisão e oração. Ele está enraizado em atitudes tão comuns que se tornaram quase invisíveis: a crítica maldosa, o julgamento apressado, a falta de empatia e, sobretudo, a falta de amor genuíno. Para quebrar esse ciclo, é necessário começar pelo seu próprio coração. Pergunte-se: quantas vezes você já falou mal de um irmão ou irmã? Quantas vezes julgou mesmo que silenciosamente? Quantas vezes a sua impaciência ou indiferença machucou alguém sem que você percebesse? Reconhecer essas falhas é o primeiro passo para a cura e a restauração. Mas o processo não termina no arrependimento. É preciso agir de forma ativa para cultivar o amor, a paciência e a misericórdia. Isso significa ouvir mais e falar menos, pensar antes de reagir, escolher palavras que edificam em vez de destruir. A Bíblia nos dá exemplos claros de como devemos tratar uns aos outros. Em Romanos 12:10, somos exortados a amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é uma atitude que contraria a cultura do julgamento, da crítica fácil e nos chama a valorizar e respeitar o próximo. Outro aspecto fundamental é o perdão. Muitas vezes o pecado que entristece o espírito nasce das feridas não curadas, dos ressentimentos que acumulamos. Perdoar de coração é libertar a si mesmo e ao outro do peso que corrói a alma e destrói a comunhão. Além disso, é vital investir na comunhão verdadeira. Isso significa se reunir não apenas para cumprir um ritual, mas para construir relacionamentos profundos, baseados na confiança e no amor. Em um ambiente assim, o pecado perde força e o Espírito Santo encontra terreno fértil para agir. A oração também é uma arma poderosa nessa batalha. Orar pelos irmãos, pedir a Deus que transforme corações, cure feridas e traga unidade é essencial. O Espírito Santo age onde há humildade e súplica sincera. É importante lembrar que mudanças profundas levam tempo. Não desanime diante das dificuldades ou retrocessos. A perseverança na busca pelo amor e pela unidade faz toda a diferença. Líderes têm um papel crucial nesse processo, promovendo a cultura do amor e do perdão, orientando e corrigindo com sabedoria e graça. Mas a responsabilidade começa em cada um de nós, no exercício diário de escolher o amor em vez do julgamento. Quando a igreja se torna um espaço onde o amor prevalece, onde a crítica dá lugar à edificação, o Espírito Santo volta a se alegrar. A presença de Deus se manifesta com poder e milagres acontecem. Você tem nas suas mãos a chave para abrir essa porta. Escolha ser parte da restauração do recomeço. Não permita que o pecado silencioso continue ferindo o corpo de Cristo. Deus quer agir em sua vida e em sua igreja, mas espera que você tome a decisão de mudar, de amar e de viver em unidade. Não espere que outros façam isso por você. O impacto que você pode ter é imenso, porque cada atitude de amor tem poder de transformar. A escolha é sua. Seja a diferença. Seja a luz. Muitos relatos reais mostram como o pecado silencioso, que entristece o Espírito Santo, pode destruir vidas, famílias e igrejas inteiras. São histórias que se repetem silenciosamente, mas que carregam lições profundas para todos nós. Conheci o caso de Marcos, um irmão que há anos frequentava a igreja e sempre foi muito ativo nos ministérios. Ele tinha um coração sincero, mas começou a se afastar aos poucos. O motivo? Comentários e julgamentos constantes que ouviu, muitas vezes vindos de pessoas que ele considerava amigas, palavras que machucaram sua alma e o fizeram questionar seu valor diante de Deus e dos irmãos. Marcos acabou se afastando da igreja e caiu em um período de solidão espiritual. Em outro exemplo, Ana, uma líder de pequeno grupo, tentou por muito tempo manter a paz entre os membros. Porém, a crítica velada e a fofoca começaram a minar a confiança dentro do grupo. A unidade que deveria existir se desfez e, com isso, o Espírito Santo parecia ausente. Ana sentiu a dor da divisão, mas encontrou forças para orar e buscar a restauração, pedindo a Deus que curasse as feridas
e reconectasse os corações. Esses casos não são isolados. A Igreja, como corpo de Cristo, sofre quando o pecado silencioso se alastra. Cada crítica, cada julgamento, cada atitude fria ou indiferente gera uma ferida invisível que enfraquece a comunhão e limita a ação do Espírito Santo. Mas há esperança. A restauração é possível quando cada membro reconhece sua parte no problema e decide agir com amor e humildade. Quando perdemos o medo de olhar para dentro, pedir perdão e oferecer reconciliação, abrimos espaço para a cura. O Espírito Santo é um consolador que deseja trazer paz, renovar relacionamentos e fortalecer a unidade. Ele quer restaurar o que foi quebrado e fazer da Igreja um lugar de amor verdadeiro. Se você já se sentiu magoado ou afastado, saiba que Deus quer curar sua ferida. Se você já feriu alguém, Deus quer te ajudar a pedir perdão e mudar. Essa é a caminhada da graça e da transformação. A Igreja que vence esse pecado silencioso é aquela que cresce em amor, que permanece unida mesmo diante das dificuldades e que testemunha o poder de Deus para o mundo. Você pode ser parte dessa Igreja. Comece hoje mesmo sendo um instrumento de paz e reconciliação. Chegamos ao momento decisivo dessa reflexão. O pecado silencioso, que mais entristece o Espírito Santo, não precisa continuar sendo um peso sobre a sua vida, sua igreja ou sua comunidade. A escolha de mudar, de ser luz em meio à escuridão, está em suas mãos. Entenda que o amor é a base de toda a vida cristã. Sem amor, todo esforço, toda palavra, toda obra perde seu valor. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala do amor como o maior dos dons, aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor é antídoto para o pecado que entristece o espírito. Ao decidir amar verdadeiramente, amando o irmão mesmo quando ele erra, perdoando quando é difícil, estendendo a mão quando ninguém mais o faz, você está abrindo espaço para que o Espírito Santo se alegre e manifeste seu poder em sua vida e na igreja. Mas essa mudança exige decisão diária, exige vigilância contra as atitudes de crítica, julgamento e indiferença que se infiltram tão facilmente. Exige coragem para confrontar situações, para buscar reconciliação e para ser um exemplo vivo do amor de Cristo. Lembre-se do que Jesus ensinou. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. O amor é o selo que confirma a presença do Espírito em nós e entre nós. Imagine o impacto de uma igreja onde o Espírito Santo não é entristecido, mas alegremente manifesta seus frutos: paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Esse é o lugar onde vidas são transformadas, onde famílias são restauradas, onde a esperança floresce. O pecado silencioso que entristece o espírito não tem lugar nesse ambiente. Ele é expulso pela luz do amor verdadeiro, pela sinceridade do arrependimento e pela ação do Espírito Santo que renova corações. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus caminha ao seu lado, pronto para fortalecer sua fé e lhe dar coragem para ser um agente de mudança. O Espírito Santo está pronto para guiar seus passos e lhe dar a sabedoria necessária para lidar com as situações difíceis. Hoje o chamado é claro. Tome uma decisão firme de não permitir que esse pecado silencioso controle sua vida ou sua igreja. Escolha ser um instrumento de paz, um portador do amor que cura e restaura. Faça dessa decisão um compromisso diário. Inspire outros a fazerem o mesmo. Juntos vocês podem transformar o ambiente espiritual ao redor e ver a manifestação poderosa do Espírito Santo. A transformação começa em você, e quando você muda, você influencia toda a comunidade. A igreja que você deseja ver, unida, forte, cheia do Espírito, pode começar a nascer agora mesmo em seu coração. Não permita que o pecado silencioso continue a entristecer o Espírito Santo em sua vida. Escolha o amor. Escolha a unidade. Escolha ser luz. Essa é a mensagem que pode mudar tudo. A hora de agir é agora.